Bom, agora que você já viu, já deu uma olhadinha em potenciação, agora dá para você mexer em logaritmo. O nome assusta mais do que a utilidade do logaritmo. Você provavelmente já deve ter visto questões envolvendo logaritmo que são trabalhadas na química, algumas na física, algumas na própria matemática. Quando você trabalha, por exemplo, com a escala Richter, você fala de uma escala logarítmica, é uma escala de magnitude logarítmica. Até mesmo a escala MMS, que também mede a magnitude de um terremoto, ela também é uma escala logarítmica. Caso você não tenha ouvido falar nessa escala, dá uma olhadinha nas provas do Enem dos últimos, acredito que tenha sido 2012, 2013. Caiu uma escala que correlacionava, ou que pelo menos citava, a escala Richter e uma escala chamada de escala MMS. Dá uma olhadinha, é conveniente rever isso daí, tá? Porque caiu uma vez no Enem e não apareceu de novo em alguns vestibulares famosos por aí, e a escala Richter já é bem batida, então é conveniente que você dê uma olhadinha. Logaritmos aparece também quando você vai medir intensidade de ruído. Você está falando de intensidade de ruído lá em ondas ou em... Você consegue medir intensidade de ruído e também é uma escala logarítmica. Você vai trabalhar com decibéis e é uma escala logarítmica. Até alguns dizem que rota de entrada de ônibus especial na crosta terrestre, na superfície, na atmosfera, que dizem que a curva de aproximação tem que ser uma curva aparentemente ou aproximadamente logarítmica. Então tem tantas aplicações, tantos detalhezinhos, que é conveniente dizer o que é o logaritmo. Você deve ter aprendido que logaritmo é uma nova mágica, ou uma nova operação, um novo nome, alguma coisa assim. Na verdade, logaritmo não tem nada de novo. Quando você fala em logaritmo, você não fala de nenhuma novidade. Quando você fala logaritmo, você pergunta qual é o expoente. Quando você fala logaritmo de, você pergunta qual é o expoente. Só. Então, o que é o logaritmo? O logaritmo é o expoente. Logaritmo é um expoente. Tá, mas o expoente da potenciação é o próprio expoente da potenciação. Quando você pergunta qual é o logaritmo de um número em uma determinada base, a única coisa que você quer saber é qual é o expoente que você está trabalhando. Por exemplo, quando você representa assim, ó, log de A em uma base B, isso daqui é lido como logaritmo de A na base B. Cada um vai ter um nome aqui, daqui a pouco eu dou um nome para todo mundo. A pergunta, quando eu falo de log de A na base B, a pergunta é: a quem eu elevo o B para que a resposta seja A? Isso é o logaritmo de A na base B. Você faz a pergunta: olha, eu quero ter o A representado, mas eu quero que o A seja representado como uma potência de base B. Qual é o expoente que eu coloco em A, que eu coloco em B, para que a resposta seja A? Essa é a pergunta que você faz quando você trabalha com log de A na base B. Então, em particular, para resolver um problema como esse daqui, por exemplo, log de 8 na base 2, é a mesma coisa que perguntar qual expoente eu coloco em 2 para que a resposta seja 3. Bom, o expoente que eu coloco em 2 para que a resposta seja 3, para que a resposta seja 8 é 3. Então, tá lá. O log de 8 na base 2 é 3. Por quê? Porque 3 é o expoente que eu coloco em 2 para que a resposta seja 8. Não é difícil fazer isso, tá? Você tem lá, por exemplo, log de 1000 na base 10. Log de 1000 na base 10 é perguntar 10 elevado a quanto dá 1000? 10 elevado a 3 também. Bom, meus dois exemplos deram 3, né? Fica parecendo que tudo é 3. E quando eu falo assim,
log de 47 ou log de 1 na base 47. Vixe, quando é base 2 ou base 10 eu sei calcular. Aquilo ali eu não sei calcular não. Sabe sim. A pergunta é, 47 elevado a que número? Dá 1. Você pensar, 47 elevado a 1 já dá 47. Então 47 elevado a quanto que dá 1? 47 elevado a 0. Então você começa a pensar, esquece aquele negócio de eleva, iguala. Daqui a pouco eu vou até passar um macetezinho bem porco para você. E aí você talvez ganhe mais facilidade ou mais velocidade na hora de resolver. Mas o que eu quero que você saiba é que o logaritmo, na verdade, é o expoente. Quando eu pergunto qual é o logaritmo de um número em uma determinada base, é perguntar qual é o expoente que eu coloco naquela base para que a resposta seja aquele número. Mas você fala, mas é só decompor o número e acabou. Não, toma cuidado. Porque log de 64 na base 2 é uma coisa e log de 64 na base 4 é outra coisa. Ambos inteiros, mas 2 elevado à sexta potência é que dá 64. E 4 elevado ao cubo dá 64. Então não depende só de quem é esse número que aparece aqui, já eu dou nome para ele. Não depende só desse número aqui, depende também de em que base eu quero representar. Pode ser que em uma base seja fácil representar, pode ser que em outra nem tanto. Imagina, por exemplo, escrever o 64 na base 10. 10 elevado a quanto dá 64? Não é imediato, né? Então você tem que ser cauteloso aí também na hora de pensar. E os nomes? Os nomes, o nome disso daqui é logaritmo. A peça toda é logaritmo. Esse cara aqui é o cara de quem eu quero saber o logaritmo. É o cara de quem eu quero saber qual é o expoente. Eu quero saber qual é o expoente que esse cara representa com base B. Então esse cara aqui é o logaritmando. E esse cara aqui já é dito quando você fala no logaritmo, é a base. Então eu tenho o logaritmando e a base. Aqui o logaritmando é 8, a base é 2. E o logaritmo vale 3. O expoente vale 3. Aqui a base é 10, o expoente é 3, logaritmando 1000. Aqui o expoente é 0, o logaritmando é 1, a base é 47. Então eu tenho essa relação, a base, o logaritmando, são todos valores aí que eu encontro com uma certa facilidade, só de olhar. Nem tudo é tão simples assim. Algumas coisas dependem de propriedades básicas, mas antes de ensinar as propriedades básicas, eu vou ensinar um macetezinho que você vai achar bobo, tem uma besteirinha no fundo, só para você lembrar. E aí, o método para você lembrar é isso daqui, ó. Log de A na base B é igual a alguma coisa. Bom, metade da matemática, quando você não sabe o que é, você dá um nome para ele, né? Você fala que é x. Então, x. Como é que eu vou associar, como é que eu calculo o logaritmo disso daqui se eu não tiver o b, ou se eu não tiver o a, se eu não souber encontrar o b, ou se for uma expressão de x, de y, sei lá. Como é que eu faço para manipular isso? É um macetezinho bobo, mas convém, tá? Então, você vai fazer assim. Você vai pegar a base, você sabe quem é a base, e você sabe quem é o expoente. O expoente é o logaritmo. Então, você vai pegar a base, vai elevar ao expoente, e quando eu elevo a base a esse expoente, dá como resposta o logaritmando. O nome dessa regra aqui é regra da bundinha. Sim, regra da bundinha. Mentira, não tem nome assim não, é a definição, mas você vai aprender como regra da bundinha. É macetezinho, é bobeirinha, mas você deve estar olhando, deve estar pensando, putz, bundinha porque aquele amarelo ali parece uma bunda? É,
É porque esse amarelo parece uma bunda. Não tá muito bonita, né? Tá meio caída, né? Parece que esse lado de cá assim tá meio flácido, meio inchado, né? Bom, para ficar uma bunda bonita, então, é bom dar uma garibada nessa banda do lado de cá. Para dar uma garibada nessa banda do lado de cá, precisa dar uma levantada, uma erguida, né? Pois é, a gente dá uma levantada do lado de cá dessa bunda que tá feia pra caramba. E o lado de cima? Ah, o lado de cima tá bom, não tá? Ou você quer deixar duas bundas diferentes? Dois lados da bunda diferente? Não, né? Você vai dar uma melhorada nessa daqui e a parte de cima, que tá até bonitinha, eu vou fazer essa daqui subir até ficar igual a essa daqui. Então, essa bandinha da bunda que estava mais caída, a gente dá uma levantada até que fique igual a outra. Aí você fala, nossa, que tosco isso. Que tosco, mas você acabou de escrever o que você vai fazer com os números. Você vai fazer o B elevado ao X igual ao A. Essa é a definição de logaritmos. Então, quando você tem um log de A na base B igual a X, você faz um B elevado a X igual a A. Então, você fica com B elevado a X igual a A. Vou tirar essa flecha daqui porque ficou meio estranho, né? Então, só para não ficar muito estranho, muito mais estranho do que já estava, B elevado a X é igual a A. Isso é como você vai tratar o logaritmo daqui para frente. Aí você fala, opa, beleza. Então esse A pode ser qualquer coisa, esse B pode ser qualquer coisa, esse X pode ser qualquer coisa? Não! O B é a base de um logaritmo. Essa base do logaritmo aqui, imagina se fosse 1. Mas não imagina aqui, não imagina aqui, imagina lá. Imagina se essa base fosse 1. 1 elevado a x, resposta? 1 elevado a x era a propriedade de potenciação que eu passei ainda há pouco. 1 elevado a x é sempre 1. E aí que graça teria? O b igual a 1 força o a ser igual a 1. Aí b igual a 1, a igual a 1. Aí a sua resposta seria indeterminada. Por que indeterminada? Porque a pergunta é, 1 elevado a quanto dá 1? 1 elevado a quanto dá 1? 1 elevado a qualquer coisa. Quantos números? Infinitos números satisfazem isso. Então, a base não pode ser 0. Ah, mas e o x pode ser 0? Claro, o expoente pode ser 0. Não posso colocar o expoente 0 aqui? Posso, propriedade de logaritmo. O que eu não posso é colocar o expoente 0 se a base for 0. Putz, então tá dando uma briga aí, né? Então vamos evitar botar a base 0 também. Ótimo. Vamos evitar botar a base 0. Mas mais do que isso, eu vou evitar botar a base negativa. E qual é a explicação para eu não colocar a base negativa? Radiciação. Simples. Porque se o x fosse meio, por exemplo, imagina uma base negativa com x igual a meio. Pensa no menos 4. X igual a meio ficaria menos 4 elevado a meio. Você aprendeu lá na sexta ou sétima série que menos 4 elevado a meio, ou que qualquer coisa elevada a meio, era a raiz quadrada daquilo. Para o universo que você tem por enquanto, você não tem raiz quadrada de número negativo. Então, essa base aqui não pode ser negativa. E eu já falei da utilização do zero. Moral da história, além dessa base aqui ser diferente de 0, eu deveria ter escrito diferente de 1, essa base aqui também tem que ser positiva. Ah, se eu tenho um número positivo aqui, quando eu elevar ele a qualquer coisa, a minha resposta também sempre vai ser um número positivo. Então, pega um número positivo, eleva a qualquer coisa, a resposta vai dar um número positivo. Então, esse A que aparece no logaritmando, que aparece aqui também como resposta da minha potência, necessariamente é positivo. Pode ser 0? Não. Por que não pode ser 0? É porque só o 0 é elevado a alguma coisa que dá como resposta 0. E nós restringimos o b. O b não pode ser 0. Então, meu logaritmando não pode ser 0.
A minha base não pode ser negativa. A minha base não pode ser zero. Então, a base não pode ser zero. E a minha base não pode ser 1. Cada um com o seu motivo. Mas essas três aqui, são chamadas de condições de existência do logaritmo. Serve para muita coisa? Serve. Serve para bastante coisa. Então, cautela na hora de usar. Julgue às vezes se é fácil ou se é difícil, mas com um certo grau de interesse, tá? Observe bem isso daí, olhe direitinho as respostas que você tem e só depois me diga algo a respeito do logaritmo, tá? Eu vou apagando aqui, já a gente volta.